por esta oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Severino, todos os obreiros, toda a igreja de Jesus. Prazer em conhecer mais uma partícula do rebanho do Senhor que vai morar no céu. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Paulo, a missionária Samara, nosso irmão Francisco, a nossa irmã Elionai, e a mulher mais linda desta noite que está aqui, a minha esposa Márcia. Queridos irmãos, você que trouxe a Bíblia, diga eu. Amém. Paulo disse que não se envergonha do Evangelho, Nada contra quem tem seus smartphones, mas você tem liberdade para carregar a Bíblia, Então nós temos a palavra de Deus. Você que a trouxe, abra comigo em Lucas, capítulo de número 19. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico grego por nome de Lucas, que viveu com Paulo boa parte da sua vida, viveu com Paulo, escrevia algumas cartas que Paulo ditava, Paulo preso em Roma, ditava e Lucas escrevia e enviava às igrejas. Lucas 19, versículo 1, nos diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Recebeu, e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para se hospedar, para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando você sentar, não feche a sua Bíblia. Diga assim para o irmão que está do teu lado: Hoje veio salvação a esta casa. Pode se assentar e glorificar a Jesus. Aleluia. Amém? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, ele tem uma ótica diferente. Se nós formos olhar, existem parábolas que tem num Evangelho e não tem no outro. Existem relatos que tem em um Evangelho e não tem no outro. Existem parábolas que Jesus conta em um Evangelho que não conta em outro. E aí alguém vai dizer: não, mas o Evangelho, a palavra se contradiz. Eu digo que não. Por quê? Porque os discípulos, eles tinham visões diferentes, eles tinham percepções diferentes. Cada um tinha uma visão e cada um tinha um entendimento. O importante aqui, o importante que nós aprendemos com isso, não é a visão que cada um vai ter, mas o importante é o conteúdo que esta mensagem está trazendo. É um conteúdo de vida, é um conteúdo de cura, é um conteúdo de
são considerados sinóticos, por conta que cada apóstolo, cada discípulo, ele vai escrever aquilo que ele viu, segundo aquilo que ele entendeu. Então nós aprendemos com isso que a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela é fiel e ela é verdadeira. Aleluia. Lucas vai nos falar sobre Jesus, que está entrando em uma cidade histórica, amaldiçoada por Deus, lá no livro de Josué, no capítulo de número 6. Mas aquilo que é maldição, quando Jesus chega, vira bênção, vira milagre, vira poder, aleluia. Porque aonde Jesus chega, ele vem trazendo a bênção e ele vem trazendo a vitória. Jericó foi amaldiçoada por Deus por intermédio de Josué, e ela jamais seria reedificada ou construída. Mas passaram-se os tempos, aleluia, e esta cidade foi construída na época e no tempo de Jesus. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele está entrando em Jericó, no versículo de número 1. E agora alguém que é influente na cidade, alguém que é conhecido na cidade, alguém que tem autonomia, alguém que tem respeito, alguém que tem prestígio, esse alguém começa a ouvir dizer que um certo homem está passando por ali, ou que vai passar por um determinado caminho, aleluia. Este homem então se prontifica, esse homem tem um desejo no seu coração de ver quem é aquele que fez milagre, de ver quem é aquele que curou o cego na beira do caminho, de ver quem é aquele que é nascido de mulher, aleluia, cheio de graça e de poder, de ver quem é aquele que os profetas falaram. E a Bíblia nos mostra que ele vai fazer um esforço para poder subir em uma figueira para ver Jesus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesta noite é que para se ver Jesus, ninguém consegue ver Jesus subindo, mas só se consegue ver Jesus se nós descermos. Porque para você ver um rei, para você ver um presidente, você se prepara, você se organiza e você se coloca de pé na presença dele. Mas quando você chega na presença do Criador, você só consegue ver ele prostrado e abaixado, reconhecendo que ele é grande, que ele é o Senhor. Então Zaqueu, ele vai subir na figueira, mas quando Jesus chega, diz: ei, Zaqueu, não é subindo na figueira que você vai me ver, mas é descendo, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. A cidade de Jericó é uma cidade estratégica, porque próximo daquela cidade havia um porto, uma cidade onde havia rios, e aquela cidade tinha um porto aonde os navios atacavam. Diga: Jesus é estrategista. É estrategista. Porque Jesus, ele vai entrando nesta cidade onde havia grande população, cidade onde havia grande número de pessoas, cidade onde as pessoas iam para vender e para comprar. E quando Jesus vai chegando, esse homem chamado Zaqueu, ele quer ver Jesus. Mas o versículo de número 1 diz que Jesus entrando em Jericó, Marcos, ele vai falar e ele vai olhar o Evangelho e a caminhada de Jesus de uma perspectiva diferente. E a Bíblia diz que próximo de Jericó havia 2 cegos, mas algum vai dizer, Lucas diz que era 2 cegos, Marcos diz que era apenas um cego, e ele vai dar nome para esse cego chamado Bartimeu. No capítulo de número 9, no versículo 46, ele vai dizer que Jesus estava caminhando para Jericó, e quando Jesus, ele estava caminhando, Jesus, ele entra em Jericó, ele tem um encontro com Zaqueu. Zaqueu é transformado, salvação chega na vida de Zaqueu, e em Marcos 9, 46 em diante vai dizer que saindo Jesus de Jericó, levante a mão para receber esta palavra de Deus para mim e para a sua vida. Não importa se ele está entrando ou se ele está saindo ou se ele está lá dentro, o importante é o tempo que ele vai fazer o milagre. Aleluia, Pai. O Império Romano naquela época fazia cidades, fazia estradas que passavam com carros para comércio de venda e de troca, e essas estradas eram estreitas, ou seja, não havia muitos caminhos e não havia muitas estradas. Logo se entende que antes de Jesus entrar em Jericó, ele passava por esse caminho,
Bartimeu estava na beira do caminho. Mas eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite para dizer que nós não podemos estar na beira do caminho, mas nós precisamos estar no caminho. E esse caminho se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Marcos diz: saindo Jesus de Jericó, Glória a Deus. Bartimeu ouviu falar que Jesus estava passando. Então não aconteceu quando ele ia, mas quando ele vinha. Aleluia. Porque Jesus tem o tempo para todas as coisas. Aleluia. Voltando aqui para o texto, Zaqueu ele vai tentar subir para ver Jesus. Zaqueu ele tinha finança, ele tinha poder. Zaqueu ele tinha influência. Mas ele tentava ver Jesus à sua maneira. Aleluia. Ele queria ver Jesus como ele pensava que deveria ser. Ele queria ver Jesus como ele pensava que poderia ser. Mas Jesus disse para ele: desce, porque a minha ótica não é a tua ótica. Aleluia. Quando você tenta fazer do teu jeito, nada acontece. Mas quando você se sujeita à minha palavra e você obedece, eu venho, eu entro na tua casa. Aleluia. E eu realizo um milagre. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite para dizer que Jesus está batendo, como foi dito nesta noite. Ele quer entrar na tua casa, ele quer ceiar com você, mas é preciso você descer, é preciso você descer até ele, aleluia, para que ele possa entrar na sua casa. Aleluia. Em Lucas capítulo de número 7, Jesus ele está sentado na casa de um pecador. E uma mulher, sabendo disso, ela vem com um vaso de alabastro. E ela não vem por cima, ela vem por baixo. E quando ela vem por baixo, ela quebra aquele vaso de alabastro e ela molha o Senhor, ela dá um banho no Senhor Jesus e ela começa a enxugar os seus pés embaixo com os seus cabelos e começam a repreender a ela. Por quê? Porque quando você se prostra verdadeiramente, Aleluia. sempre tem alguém que vai se levantar. Mas eu quero abrir um parênteses para dizer que Jesus sempre vai te defender. Aleluia. Sempre quem anda em sinceridade, Oh, glória a sempre Deus. quem anda em verdadeira adoração. Existe um defensor, existe um advogado, aleluia. Porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus. Jesus disse: deixa a mulher adorar, porque ela fez isso para a minha memória. Aleluia, Pai. Então é preciso, para entrar na presença de Jesus, descer por baixo, se humilhar. Aleluia. Zaqueu ele desce. Quando Zaqueu ele desce, ele sente-se alegre. Ele recebe o Senhor Jesus na sua casa. E quando ele recebe o Senhor Jesus na sua casa, alguns começam a murmurar nos seus corações e a dizer que quem estava ali com Jesus era um pecador, era um publicano, alguém que cobrava um imposto muito mais do que deveria ser cobrado, e começavam a murmurar. Imediatamente Zaqueu, percebendo isso, porque Zaqueu ele está ligado no culto, ele está ligado Aleluia. no que Jesus pode ou não fazer dentro da sua casa, ele está atento à palavra de Cristo Jesus. E quando ele começa a ver as pessoas reclamando, ele vai tomar a palavra, ele vai dizer: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir nesta noite quadruplicadamente. Se eu tenho defraudado alguma pessoa, eu vou restituir, eu vou dar metade do que eu tenho. Por quê? Porque Zaqueu entendeu que não era a sua prata, que não era o seu status, que não era o seu nome, que não era a sua influência na cidade de Jericó, que ia fazer com que a salvação chegasse na sua casa. Aleluia. Mas que era ele se humilhando na presença do Senhor. E quando ele se humilha, Jesus diz: hoje veio salvação. Aleluia. Esta casa. Oh, glória. Pessoas aqui nesta noite que se humilhou na presença de Jesus. Aleluia. E a palavra está dizendo para mim e para você que a salvação ela vai chegar. Se você crê nesta palavra, Jesus ele vai entrar e ele vai fazer aquilo que você ao menos espera. Aleluia, Pai. Este é filho de Abraão. Mais interessante aqui, irmão, é que Zaqueu ele é um publicano, ele não é um judeu.
E o contexto de João 6 nos mostra que os judeus de sangue começavam a dizer: nós temos por pai Abraão. E Jesus disse assim: Abraão se alegrou ao ver o meu dia. E aí murmuraram contra ele, dizendo: tu não tem nem 50 anos, como pode dizer que Abraão se alegrou vendo o seu dia? Jesus disse assim: antes que Abraão existisse, Aleluia. eu sou. Aleluia. Esse é o sol, ele está dizendo que ele é o próprio Deus encarnado. Aleluia, ele é o Pai. próprio Senhor. E agora nós vemos Jesus dizendo que este homem chamado, aleluia, este homem chamado Zaqueu, ele é um filho de Abraão. Por quê? Porque não é pelo sangue que se herda o reino do céu, não é pelo status, não é pelo dinheiro, não é por nada disso. Aleluia, mas Pai. é pela fé. Zaqueu teve fé de receber Jesus com alegria na sua casa. Aleluia, Zaqueu Pai. teve fé de receber Jesus na sua vida. E quando ele faz isso, Jesus manifesta a salvação na vida dele e na casa dele, e lança a palavra sobre a vida dele. Hoje veio salvação para esta casa, porque este também é filho de Abraão. Aleluia, Pai. Para nós concluirmos, ele vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Glória a Jesus. Agora preste atenção e reflita comigo no que Jesus disse. O Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Irmãos, pastor Severino, ninguém busca nada que não é dele. Aleluia. Você não vai a um determinado local buscar alguma coisa que não é seu. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Você só vai a um determinado local buscar aquilo que é seu, Aleluia. que você comprou, Glória a Deus. que você é dono, Glória a Deus. que você tem a documentação, Eita, Pai. que você tem a garantia de que quando você chegar lá, se alguém questionar, você tem autoridade para dizer: é meu. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está a documentação. Eu vou explicar para que você possa entender. Quando Jesus ele cria Adão no jardim, Adão ele se perde no jardim, porque Adão quer andar pela sua própria vontade, pelo seu próprio entendimento. Aleluia, Então Adão Pai. se perde. Ao longo do tempo e da história, Deus vai chamar Abraão, e Abraão vai ser aquele que Deus vai dizer: sai da tua terra, sai da tua parentela, Glória e a vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção. Então, a partir de Abraão, aqueles que recebem por fé Jesus, eles são filhos espiritual de Deus. Jesus estava dizendo: este aqui é um cidadão do céu que estava perdido, mas eu vim buscar ele porque ele não é daqui. Eu vim buscar este homem porque este homem não é daqui. Eu vou explicar para você. Você estava no mundo lá fora querendo procurar Deus, querendo encontrar Deus da tua forma e da tua maneira. Um dia Jesus chegou e disse para você: desce porque eu vou entrar na tua casa. E quando você se humilhou, quando você reconheceu que ele era o teu Senhor, a salvação entrou, porque você tem um dono, porque você foi comprado, porque você não é desta terra, porque você é do céu, e você recebendo a Cristo por fé, você também é um filho de Abraão, aleluia. Você também é um cidadão celestial. Aleluia, Pai. O filho veio buscar. Vamos Aleluia. concluir dizendo que na primeira busca ele comprou alguém que era escravo. Glória a Jesus. Nós éramos escravos, e Paulo vai dizer que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Mas existe alguém que desceu, e quando ele desceu, ele comprou, ele nos lavou, ele nos deu um novo nome, ele está se preparando, aleluia, porque ele comprou, e quando ele compra, ele é o dono, e este que está em determinado local, chamado terra, um dia ele vai vir para buscar, ele vai dizer: vinde benditos de meu Aleluia, Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia.
Pai. O filho veio buscar. Oh, glória. Na primeira vez ele comprou de escravo para servo. Nós éramos escravos do pecado, mas agora nós somos servos de Jesus Cristo, aleluia. Eu vou explicar para você entender. O escravo, ele não tem acesso àquilo que é do seu Senhor. Ele trabalha para receber alguma coisa em troca. Ele trabalha apenas para se sustentar. O escravo não tem perspectiva de libertação, mas Jesus, ele entra na casa do valente e do forte. Ele amarra o valente, ele amarra o forte. Ele toma o domínio e o poder daquela casa, aleluia. E ele compra-nos com o seu sangue. Aleluia, Pai. Por isso, nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele diz para nós: se você descer, a salvação ela vai entrar poderosamente na sua vida. Louvado seja Deus. Porque Jesus, ele já veio aqui, ele está aqui. A sua graça, o seu poder, Aleluia! a sua presença, o seu Espírito Santo está se movendo aqui entre nós. Mas ele está dizendo para você nesta noite: desce depressa, porque me convém pousar na tua casa, me convém entrar na tua casa, me convém cear contigo, me convém preparar uma mesa para ti no deserto. Aleluia! Aleluia, Pai. Eu vou terminar dizendo que os amigos de Zaqueu, que estava na casa dele, batia no ombro dele: Zaqueu, meu amigão. Eram os mesmos que diziam: você é um pecador. Deus usou o nosso pastor Paulo para dizer: não julgueis para que não sejais julgados. Aleluia. Os amigos de Zaqueu estavam julgando ele. Se Jesus soubesse quem é esse daí, eu não tinha entrado nem nessa casa. Levante a mão para receber. Eita, glória. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aleluia, Jesus Pai. veio buscar e Glória a salvar aquele que Deus, se havia Pai. perdido. Deixa eu ver quem estava perdido e foi achado por Jesus nesta noite. Levante a mão para cima, porque ele glória. quer entrar em nossa casa. Glória a Deus. Ele veio buscar e salvar aqueles que se havia perdido. Aleluia, Pai. O Espírito Santo está ardendo no coração de pessoas aqui nesta Oh, noite. glória. O Espírito Santo está queimando no coração de pessoas aqui nesta noite para dizer: eu quero entrar na sua casa. Aleluia. Eu quero trazer Oh, salvação. glória. Deus poderoso. Os amigos de Zaqueu estavam na casa dele, comendo da comida dele, porque ele era rico, botava os banquetes. Aí os amigos dele falaram: isso é um pecador. Jesus, Deus vai confundir aquele que quer zombar de ti. Aleluia, Pai. Porque Jesus, ele faz isso. Dê uma salva de palmas para Jesus. Oh, glória. Amém, igreja? Amém. Esse, viu? Dê glória a Deus, viu? Desce depressa. Eita glória! Desce depressa. Aleluia! A palavra foi dita. Quem estiver pensando que em cima tá bom, então desça, né? Observe quem estava em cima. Quem estava em cima tinha uma condiçãozinha, né? Imagina você pegar tudo. Ele diz claramente: a metade que tem metade. Agora imagina que a resposta de Zaqueu foi uma resposta imediata. Zaqueu disse assim: metade do que eu tenho. Zaqueu consultou a mulher dele? Consultou a mulher dele? Não. Eu nem tenho. Mas veio logo dizendo: olha, o que era dele era dela. Sim ou não? Não, só carne. Mas ele não quis saber. Ele disse: metade do que eu tenho, eu dou aos pobres. E ainda, né, do que sobrar ainda, ele ainda vai fazer o quê? Vai pagar, se tiver roubado. Tá vendo? Ele já deu de cara, metade já não é mais dele. Assim, ó, metade já vou dar aos pobres. E do que sobrou, que a outra metade. Agora imagina a mulher, hein? A mulher: meu Deus, como é que faz isso? Tá doida? Mas salvação, meu amor, chegou na nossa casa. Aleluia! O dinheiro que a gente tem compra salvação? Não. Mas olha, ela veio a nossa casa gratuita, então vamos pegar a metade, já está logo. Moço, ele entendeu isso. Tá vendo?